O Iluminismo, a filosofia das luzes. Origem. O século XVIII conheceu várias revoluções: a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e também a Revolução Intelectual. O auge da Revolução Intelectual em filosofia se deu com o Iluminismo, também chamado de Ilustração ou Filosofia das Luzes. Esse movimento surgiu na França no século XVII e defendia o domínio da razão sobre a visão teocêntrica que dominava a Europa desde a Idade Média. Segundo os filósofos iluministas, esta forma de pensamento tinha um propósito de iluminar as trevas em que se encontrava a sociedade. O iluminismo, ou esclarecimento, foi ao mesmo tempo um movimento e uma revolta intelectual surgindo na segunda metade do século XVIII, o chamado Século das Luzes, que enfatizava a razão e a ciência como forma de explicar o universo. Foi um dos impulsionadores do capitalismo e da sociedade moderna que obteve grande dinâmica nos países protestantes e lenta, porém gradual, influência nos países católicos, criticando o absolutismo. As origens do iluminismo podem ser encontradas na chamada Revolução Científica do século XVII. Nesta época, ocorreu um grande processo na filosofia e na ciência, física, matemática, química e mecânica. Foram precursores do movimento iluminista. René Descartes, Isaac Newton e John Locke. O nome se explica porque os filósofos da época acreditavam estar iluminando as mentes das pessoas. É, de certo modo, um pensamento herdeiro de tradição do Renascimento e do humanismo, por defender a valorização do homem e da razão. Os iluministas acreditavam que a razão seria a explicação para todas as coisas do universo e se contrapunham à fé. Na Europa do século XVIII, esse movimento alcançou a sua maior expressão quando as ideias dos filósofos críticos do antigo regime combinaram com os propósitos da burguesia em ascensão, sintonizando-os com novos movimentos sociopolíticos das forças de transformação. Esses homens preparavam um terreno para o movimento revolucionário burguês. E se o iluminismo teve algum mau resultado, foi sem dúvida o desenvolvimento exagerado do individualismo. Defendia um sistema constitucional, igualdade jurídica e o liberalismo. O que combatia? Esse movimento rapidamente foi sendo difundido pelo norte da Europa, condenando o antigo regime e combatendo assim o absolutismo monárquico, que era considerado um sistema injusto por impedir a participação burguesa nas decisões políticas e impedir a realização de seus ideais. O mercantilismo, que impedia a livre iniciativa e o desenvolvimento espontâneo do capitalismo. O poder da Igreja, pois esse poder baseava-se em verdades reveladas pela fé. Isso chocava com a autonomia intelectual defendida pelo racionalismo iluminista. Entre os colaboradores da enciclopédia existia um pequeno grupo dedicado à nascente ciência econômica. Eram os fisiocratas, que lançaram os fundamentos da economia como ciência. Acreditavam que a atividade econômica, assim como as atividades humanas, estavam submetidas a leis
naturais. A lei da oferta e da procura, a lei do mercado, por exemplo, deveria predominar na economia dos diversos países. Desta forma, a política mercantilista, com sua regulamentação de preços, salários e monopólios pelos governos, passou a ser criticada. A base das ideias. As suas ideias tinham por base o racionalismo, razão humana, como fonte do conhecimento. Os iluministas sonhavam com um mundo perfeito, regido pelos princípios da razão, sem guerras e sem injustiças sociais, onde todos pudessem expressar livremente seu pensamento. Visto pelos intelectuais como um movimento que iluminava a capacidade humana de criticar e almejar um mundo melhor, transformou o século XVII no século das luzes. Os iluministas teorizavam sobre um mundo novo que correspondia ao início da Revolução Industrial e que seria completado com a Revolução Francesa. As raízes do iluminismo estão no progresso científico advindo do Renascimento. Esse movimento percutiu sobre todo o mundo. A principal característica das ideias iluministas era a explicação racional para todas as questões que envolviam a sociedade. Em suas teorias, alguns pensadores iluministas, como filósofos e juristas, preocupavam-se com as questões políticas, sociais e religiosas, enquanto outros, como os economistas, procuravam a maneira de aumentar a riqueza das nações. De modo geral, esses pensadores defendiam a liberdade, a justiça, a igualdade social e estados com divisão de poderes e governos representativos. Acreditavam que esses elementos eram essenciais para uma sociedade mais equilibrada e para a felicidade do homem. Antes mesmo de influenciar a Revolução Francesa, que estava por vir, teve uma influência sobre a Revolução Americana, que resultou na formação dos Estados Unidos. Os pensadores que defendiam estes ideais acreditavam que o pensamento racional deveria ser levado adiante, substituindo as crenças religiosas e o misticismo, que, segundo eles, bloqueavam a evolução do homem. O homem deveria ser o centro e passar a buscar respostas para as questões que, até então, eram justificadas somente pela fé. Para os filósofos iluministas, o homem era naturalmente bom, porém era corrompido pela sociedade com o passar do tempo. Eles acreditavam que se todos fizessem parte de uma sociedade justa, com direitos iguais a todos, a felicidade comum seria alcançada. Por esta razão, eles eram contra a imposição de caráter religioso, as práticas mercantilistas, o absolutismo do rei e os privilégios dados à nobreza e ao clero. Immanuel Kant. Ele próprio, um expoente da filosofia desta época, definiu o iluminismo assim: o iluminismo é a saída do ser humano do estado de não emancipação em que ele próprio se colocou. Não emancipação é a incapacidade de fazer o uso de sua razão sem recorrer a outros. Tem-se culpa própria na não emancipação, quando ela não advém da falta de razão, mas da falta de decisão e coragem de usar a razão sem as instruções de outrem. Sapere aude. Ouse saber. Segundo os iluministas, cada pessoa deveria pensar por si própria,
e não se deixar levar por outras ideologias impostas, que eram forçadas a seguir. Pregavam uma sociedade livre, com possibilidade de transição de classe e mais oportunidades iguais para todos. Economicamente, achavam que eram da terra e da natureza que deveriam ser extraídas as riquezas dos países. Segundo Adam Smith, cada indivíduo deveria procurar lucro próprio, sem escrúpulos, o que, em sua visão, geraria um bem-estar geral na civilização. Influências. O Iluminismo foi mais intenso na França, influenciando a Revolução Francesa através de seu lema: liberdade, igualdade e fraternidade. A Revolução Francesa é um dos movimentos onde podemos encontrar a influência iluminista. O racionalismo iluminista ajudou a quebrar os grilhões da tirania política e enfraquecer o poder dos padres sem consciência. Teve influência em outros movimentos sociais, como na independência da colônia inglesa na América do Norte, na Inconfidência Mineira, ocorrida no Brasil. Também foi influente nas zonas onde o catolicismo foi menos intenso, e nos Reinos Unidos, que figuras, e também foi influente nas zonas onde o catolicismo foi menos intenso. É no Reino Unido que figuras como John Locke, David Hume, Edward Gibbon ou Adam Smith dispõem da liberdade de expressão que lhe permite desenvolver seu pensamento sem o controle que a Igreja Católica exercia com a sociedade espanhola ou portuguesa da época. Nas colônias americanas, o iluminismo está intrinsecamente ligado à independência americana. Americanos que incorporam o espírito desta época foram, entre outros, Thomas Jefferson e Benjamin Franklin. Na Alemanha, então Prússia, possivelmente a figura mais representativa do iluminismo é Immanuel Kant, mas também Mose Mendelssohn e Godard Ephraim Lessing são nomes de destaque. Em Portugal, uma figura marcante dessa época foi o Marquês de Pombal, tendo sido embaixador em Londres durante 7 anos, 1738-1745. O futuro primeiro-ministro de Portugal ali terá recolhido as referências que marcaram a sua orientação como primeiro responsável político em Portugal. O Marquês de Pombal é um marco na história portuguesa, contrariando o legado histórico feudal e tentando por todos os meios aproximar Portugal do modelo da sociedade inglesa. Entretanto, Portugal mostrou-se por vezes hostil à influência daquele que em Portugal se chamou pejorativamente de estrangeirados, fato pretensamente relacionado à influência católica. Também ao longo do século XVIII, o ambiente cultural português permaneceu pouco dinâmico, fato nada surpreendente em um país onde mais de 80% da população era analfabeta.